Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmison Fontes, host do podcast. Hoje tenho o prazer de conversar com o Danilo Campos. Muito prazer, Danilo. Muito prazer, Dalson. Estamos juntos aqui para conversar sobre, hoje, uma coisa muito interessante, que Danilo ele é um cara que trabalha com corretagem de imóveis focado numa house, ou seja, aquela equipe de vendas que uma construtora cria para vender o seu portfólio de produtos, que é uma espécie de imobiliária específica da construtora, né, Danilo? Perfeito. Que ele vai trazer para a gente uma outra visão do mercado de corretagem de imóveis. Você que está nos assistindo certamente clicou aqui porque é do mercado, está estudando aqui com a gente na Alfama ou pretende entrar nesse mercado e se interessou por saber o que é uma house, de repente o que é trabalhar com esse tipo de equipe de vendas focado só numa construtora, numa espécie de produto que a construtora vende, que diferente de uma imobiliária tradicional, digamos assim, estou chamando house imobiliária, mas é algo similar realmente, que vende de tudo. Então ele vai trazer uma abordagem diferente para a gente e depois a gente vai recomendar um livro aqui, que a gente vai começar a recomendar em todo episódio livros aqui para vocês, da nossa própria editora e também de outros que venham agregar ao assunto. Então, para começar aqui nosso podcast, a gente faz uma listinha aqui de perguntas mais ou menos de 8 a 10. Começando primeiro, quem é o nosso querido Danilo? E aí depois a gente vai para as perguntas específicas, tá? Ressaltando que se você de repente ficou com alguma dúvida que a gente não tirou aqui no podcast, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai, com a ajuda do Danilo, te ajudar a resolver suas dúvidas aqui embaixo, nos comentários, beleza? E deixe seu like também, se inscreva no canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse episódio. Vamos lá, Danilo. Muito prazer tê-lo aqui com a gente. E quem é você para nossa audiência que não te conhece ainda? Bem, eu tenho 43 anos, sou pai da Luísa, casado com a Poliana, Sim. padrasto do José e da Laura. Bacana. Sou corretor de imóveis, né, a princípio, né, a base de tudo, sou corretor de imóveis. Sou professor aqui também. Sim. Da Alfama Curso. Sim, nosso parceiro. No curso de TTI, na disciplina de matemática financeira, até porque eu já vim da área financeira também. E, atualmente, estou gerenciando uma equipe de vendas da Moura do B, a construtora, que hoje é a maior construtora do Nordeste, a única construtora do Nordeste de capital aberto, uma das maiores construtoras do país. E a gente tem uma equipe própria de especialistas, né, que focam nos produtos da Moura do B, não só aqui em Sergipe, mas nos outros 6 estados que ela atua. Então, ela atua em 7 estados aqui do Nordeste. Sim. Então, a gente está atualmente, né, gerenciando essa equipe de vendas com muito orgulho, com muita dedicação e com muitos desafios. Imagino que sim, não deve ser nada fácil, verdade, porque o mercado em si é muito competitivo, tem muita demanda, tem muitos corretores. Vamos lá, começando nossas perguntas por trajetória e identidade, né? Eu sempre falo sobre o tema em geral, depois vou citando as perguntas em si para ficar uma coisa mais organizada. Vamos lá. A origem, o que te motivou, né, a criar e entrar, né, e aceitar o desafio de gerir uma house, né, e ter a sua própria equipe, ter essa posição que, diferente como eu já expliquei no começo do podcast, né, um resumo, obviamente, eu não sou exatamente no mercado de corretagem de imóveis, a house é uma imobiliária específica, né, tem uma característica específica. Isso. O que te motivou a entrar nesse mercado dessa forma, com a sua própria equipe, esse desafio? A princípio, eu trabalhava numa imobiliária, né, que vendia multimarcas, vendia vários produtos, imóveis usados, imóveis de lançamentos também. Mas eu comecei a sentir uma necessidade de trabalhar em um nicho específico, né, segmentar meu mercado de atuação. Né, porque quem trabalha com imobiliária, um dia está no lançamento de um produto mais popular, outro dia no médio padrão, alto padrão, então você acaba não criando uma identidade. Então, eu já vinha com essa necessidade de trabalhar num segmento específico. Foi quando a Moura do B veio aqui para Aracaju, lançou o primeiro empreendimento. E aí eu ingressei na MD Vendas, que é a house da Moura do B, como especialista. Não entrei como gestor, entrei como especialista, que é como a gente chama nossos corretores. Tá? E aí, a empresa, o gestor que veio inicialmente para cá, foi para um outro estado, e aí surgiu uma oportunidade, né, de assumir a gestão aqui. E eu digo sempre isso para quem busca ser um gestor. Uma vez eu aprendi com um colega que ele falava o seguinte: para você ser gestor, você não precisa
ser nomeado ou estar no cargo de gestor para exercer a liderança. Você pode começar a se comportar como gestor, mesmo enquanto você ainda não é. Sim, tá? sim. Então, eu, como fazia parte de um time, eu já tinha não tinha ainda naquele momento nenhuma pretensão de ser gestor. Mas eu já tinha um comportamento como gestor, até pelas minhas experiências anteriores. Então, a gente está ali para servir, para ajudar o colega, para orientar, para treinar, está acompanhando, ajudando, às vezes, um colega no atendimento. Enfim, a gente já acaba naturalmente ocupando uma certa liderança. Tá? E aí, depois, quando surgiu uma vaga, foi de forma bem natural. A empresa ela olha muito internamente seu quadro, as pessoas que têm capacidade e interesse de estar à frente da equipe, e aí foi bem natural. Sim, sim, bacana, bacana. Então para você não foi uma virada de chave muito grande, porque você já tinha um perfil, digamos assim. Isso, e eu já estava fazendo parte da equipe, então foi uma coisa bem tranquila, bem natural, sem muito, sem ter esses antes e depois, não. Então, continuei da mesma forma trabalhando, servindo, ajudando os colegas, mas agora numa posição um pouco mais diferente, com a responsabilidade um pouco maior. Sim, sim. Entendi. Então, a nossa próxima pergunta seria para falar sobre superação. Então, você não teve grandes dificuldades, porque já tem um perfil e uma experiência mais alinhada com a gestão. Mas vamos lá. Quais foram os maiores obstáculos para consolidar, né, a MD Vendas no mercado? No caso, a MD reforçando. A equipe que ele gerencia, a equipe de vendas da House, da Muro do Bem. No começo foi bem difícil, porque a construtora, ela é natural de Recife, já tem muitos empreendimentos na Bahia, tem em Alagoas, tem em Fortaleza, e ela estava começando aqui em Aracaju. Então as pessoas não conheciam a construtora, não conheciam ainda, não tinha nenhum empreendimento em construção aqui, nenhuma entrega. Então foi o primeiro lançamento. Então a gente fez um trabalho realmente de educação, de mostrar, de apresentar para o mercado sergipano a construtora. Então isso gerou uma certa dificuldade. Hoje a gente já está com o primeiro empreendimento numa fase final de obra, então as pessoas já enxergam, né, o projeto ali pronto. Faz diferença, então, né? Já consegue mensurar a qualidade, já consegue ter uma coisa mais palpável. Sim. Então no começo foi um pouco difícil porque as pessoas não conheciam ainda. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de apresentação da empresa no mercado sergipano. Sim. Então esse foi o grande desafio. Que aí depois, hoje já temos 3 anos aqui no estado, então já está um pouco mais consolidado, já está com obra em andamento, enfim, as pessoas começam a ter mais credibilidade na empresa. Sim, fica mais simples vender algo que pode ser literalmente visto, né? Exato, perfeito. A pessoa vai lá, visita, na instante estava o colega aqui agendando uma visita na obra com o cliente, enfim. Sim. Então a gente já consegue mostrar de fato aquilo que o cliente vai levar. Sim, bacana, bacana. Então, partindo da nossa terceira perguntinha, falando sobre diferencial. Na sua opinião, o que faz a MD Vendas se destacar das outras imobiliárias? Né? A própria pergunta já coloca a MD como imobiliária, porque a gente coloca house, né, e imobiliária no mesmo patamar, só que uma foca no produto de uma construtora e outra foca no mercado como um todo. O que você acha que é o diferencial da MD Vendas? Perfeito. Primeiro, assim, a gente trabalha com um produto com uma qualidade muito boa. Né? O propósito da própria construtora entregar o melhor produto com a melhor experiência de compra. Então, ela já valoriza essa experiência de compra do cliente. Então, isso é um diferencial importante. E o segundo é que na MD Vendas nós temos processos e rituais totalmente alinhados e definidos. Então, por exemplo, a gente tem nossas tarefas, nossas reuniões semanais, reuniões mensais, reuniões individuais. Já tem todo o esquema o processo de gestão definido como se fosse um manual realmente ali. Então, por exemplo, terça-feira a gente tem reunião semanal com o time. Sim. Essa reunião acontece 9 horas da manhã aqui em Salvador, em Recife, na Paraíba, no Ceará. Acontece simultaneamente em todos os estados, porque o processo já é todo bem definido. Então, o processo de atendimento ao cliente também já é todo bem definido. Nós trabalhamos o fluxo de cadência, trabalhamos com um CRM próprio, que justamente permite que o especialista se concentre em fazer as tarefas que foram definidas ali. Se ele seguir passo a passo, ele vai conseguir colher os resultados. Então a gente tem uma gestão bem organizada, a gente controla o processo. A venda a gente não tem como controlar,
Sim. Mas o processo a gente controla. Além disso, a gente promove um ambiente de trabalho agradável, satisfatório, com muitas parcerias, com uma dinâmica que permite que não exista uma concorrência entre as pessoas que fazem parte do time. Sim. Então isso acaba sendo bem interessante também, tá? Além do que a gente não tem um olhar somente para a venda. A gente tem a gente faz semestralmente uma definição de metas de vida, que a gente olha para o especialista e cada um define as suas metas na área de saúde, vendas, conhecimento, a parte familiar e espiritual. Então a gente analisa e traça metas individuais para cada especialista nesses 5 pilares, que é justamente que tem que andar em conjunto. Então não adianta eu estar vendendo bem, mas eu estou com saúde debilitada. Estou com um problema grave de saúde. Isso aí vai acabar afetando o meu resultado futuramente. Com certeza. Não adianta eu estar bem financeiramente, estar bem de saúde se eu estiver com problemas em casa, com a família. Então, tudo tem que estar em conexão, tudo tem que estar em conjunto. Então, a gente analisa toda a equipe sobre esses vários aspectos. E a gente também não avalia a equipe pelo VGV, só pela venda. Mas sim, a gente analisa também as taxas de conversão no funil de venda. A gente trabalha com um funil de 6 etapas, em que a gente tem lá o lead, atendimento, agendamento, visita, proposta e venda. Então a gente analisa cada fase do funil, a performance de cada um. Qual a taxa de conversão, de lead para atendimento, de atendimento para agendamento, de agendamento para visita. Então a gente olha o especialista, o corretor como um todo, e não somente a venda. Porque a venda a gente não controla, tem vários fatores que pode... o cliente pode não gostar do produto, o cliente pode não ter a capacidade financeira de comprar o produto. A gente não consegue controlar isso, mas a gente consegue controlar o processo, passo a passo. Sim, entendi. Ou seja, o que dá para ser gerido, vocês gerem para minimizar, digamos assim, as incertezas do processo. Isso, justamente. Uma grande dificuldade que existe no mercado imobiliário é a falta de recorrência. É você não ter previsibilidade. O corretor de imóveis, ele não sabe quanto é que ele vai ganhar daqui a 6 meses, daqui a 4 meses. Ele não sabe quanto ele vai vender. Mas a partir do momento que eu começo a analisar o funil de cada um, eu sei que, por exemplo, uma média nacional, a cada 100 leads que eu recebo, eu consigo falar com 80 pessoas, dessas 80 eu consigo agendar a visita com 20. Das 20 que eu agendei, 5 comparecem à visita, das 5 que comparecem, 2 fazem proposta e saem uma venda. Então, eu faço uma análise para aquela pessoa, para aquele especialista, eu sei que para cada 100 leads que ele atende, ele vai fazer uma venda. Então, o que é que eu preciso fazer para que aquele especialista faça 2 vendas por mês? Ele tem que atender 200 pessoas. Se eu tenho 20 dias úteis no mês, ele precisa fazer 10 ligações por dia para fazer as 2 vendas que ele precisa ali para ter essa previsibilidade. Então, eu sei o que ele precisa fazer hoje para que ele tenha a venda amanhã. Então, a gente trabalha muito esses números para dar uma previsibilidade de resultado. Sim, e para ele ter uma vida financeira saudável e seguir performando, né? Também. Bacana, bacana. Danilo, falando sobre agora gestão, que é, né, a sua área natural. Falando de gestão, estratégia e tecnologia, 3 tópicos que são complementares. Como você mantém o seu time engajado e focado em resultados do dia a dia? Que não deve ser tarefa fácil. É justamente essa parte do processo. Quando você faz com que o especialista entenda o processo, como é que funciona, Sim. Ele sabe o que precisa fazer para o resultado que ele vai colher. Então ele fica engajado porque ele sabe exatamente o que tem que ser feito. Tá? Então esse é o ponto principal, que a gente tem que mostrar isso. Né? Então a gente faz bastante treinamento. Nas reuniões que a gente tem de forma semanal, a gente vai batendo nessas teclas para que o especialista comece a enxergar o potencial que ele tem de resultado. E aí, obviamente, com treinamento, com venda, ele vai estar engajado. Porque o corretor também ele se motiva com dinheiro no bolso. O dinheiro resolve, a venda resolve qualquer problema. Eu não digo nem o dinheiro, a venda. Mesmo que você faça uma venda hoje, que vai receber seus honorários daqui a 40, 60, 90, 100 dias, mas você fica animado porque você conseguiu ter um resultado satisfatório. Ter seu esforço render alguma coisa, né? Perfeito. Bacana, bacana. Eu percebo que tem tudo um processo, né? A MD Vendas assim, coloca o especialista numa espécie de esteira de processos para ele atingir aquele objetivo de forma mais previsível possível. Exatamente. Então a gente tem um CRM próprio.
A gente tem ferramentas como o BI, que a gente faz análise individual de cada um da equipe. A gente tem nosso fluxo de cadência que ele tem que seguir. Chegou o lead agora, qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a ligação, depois tenho que mandar um WhatsApp. O que é que eu mando para o cliente? Qual a mensagem que eu mando para o cliente? Qual o tipo de mensagem? Então a gente tem, não é um script bem travado, né? Não é aquela coisa mecânica. Sim, engessado, né? Mas a gente tem assim, qual a primeira abordagem que eu vou fazer? Qual a segunda tentativa? O que é que eu vou gerar? Como é que eu vou gerar conexão com esse cliente? Como é que eu vou gerar um interesse no cliente em fazer a visita? É uma coisa também que a gente tem que trabalhar no especialista. Ele tem que buscar conhecimento, ele tem que buscar capacitação, ele tem que falar com o cliente, ter algo interessante para acrescentar na vida do cliente. Sim, não pode ser uma coisa vazia, um contato vazio, só para vender. Só para dar follow-up. Não adianta, né? Falando sobre inovação, qual é o peso da tecnologia, falando de CRM, que você acabou de citar, anúncios e ferramentas digitais na sua gestão atual? A importância é fundamental. Hoje, 70% das nossas vendas vem do digital. Caramba, bastante, né? Entendeu? A gente trabalha muito forte com o digital, então por isso que o processo, o CRM é fundamental. Então a gente tem a agência que faz o tráfego pago, né, para todo o Nordeste, enfim, são especialistas mesmo no mercado imobiliário que trazem esses leads qualificados para a gente, né? Os leads da construtora eles são tratados exclusivamente pela MD Vendas e a gente não tem nenhum tipo de pré-atendimento de SDR, MQL, qualquer que seja a nomenclatura. Sim. Mas o lead ele faz o cadastro no Meta, no Instagram, no Google, que for, e cai de imediato para o especialista que está online para atender ele 24 horas por dia. Então chega a lead de madrugada, chega a lead de 6 da manhã, 7 da manhã, e a gente tem uma rotina de um fluxo de cadência que vai justamente ajustar e ajudar esse atendimento, para que o especialista ligue de imediato para o cliente. Assim que ele fez o cadastro ali no celular, o cara já recebe a ligação do nosso especialista, já para poder fazer uma abordagem, não para vender, mas sim para gerar conexão e chamar o cliente para o agendamento, para a visita. Então a gente já trabalha no primeiro contato para falar com o cliente, não para vender de imediato, mas sim para gerar a visita, que é onde a gente vai conseguir ouvir e entender melhor a necessidade do cliente, e assim a gente fazer um atendimento mais qualificado. Sim, bacana. Eu percebo que tudo é muito, né? Muito... bem estruturado, né? Então a gente sabe exatamente, vai chegar o lead, vai ligar, vai falar isso aqui, vai tentar... Sim. Hoje a gente faz várias tentativas, porque o telefone, quando você faz uma ligação e a pessoa não tem seu número salvo, né? Normalmente as pessoas não atendem no primeiro momento, então você tem técnicas e estratégias para poder minimizar essas situações e a gente conseguir, de fato, falar com aquela pessoa que está ali, muitas vezes interessada em resolver um problema, de uma solução imobiliária para melhorar a sua vida, enfim, resolver uma dor que o cliente está sentindo. Bacana. O corretor não pode reclamar, o especialista no caso, não pode reclamar que não sabe o que fazer. Ele está sempre aquilo ali bem definido. A grande dificuldade é as pessoas seguirem aquilo que precisa ser feito. Sim, entendi. Falando agora de visão de mercado e tendências, que a gente gosta muito de falar de tendências porque a gente está vivendo um momento efervescente de novas tecnologias, etc. Então, é bom falar sobre tendências sempre. Como você avalia o momento atual para imóveis usados e lançamentos na sua região de atuação? Bem, o mercado de imóveis ele é muito cíclico, tá? Certo. Existe um momento que eu comecei como corretor em 2021. Naquele momento da pandemia, as construtoras não estavam lançando muitos produtos. Sim. Então, o mercado de usados de imóveis prontos estavam bem aquecidos. Tá? O pessoal migrando de um apartamento para uma casa maior, buscando um espaço maior, enfim. E não tinha muitos lançamentos. Logo depois, começaram as construtoras muito lançamento. Então, tinha muito lançamento, o mercado de imóveis prontos reduz um pouco. E aí, chega um momento agora que aquilo que foi lançado em 2022, 2023, 2024 começa a ser entregue.
isso começa a aquecer novamente o mercado de imóveis já prontos. Então é um ciclo que eu vejo, tá? Então vai ter sempre um momento que um vai estar com volume maior de oferta, o outro vai estar com volume menor. Aí a demanda, o mercado absorveu todos os imóveis já prontos, então as construtoras lançam mais. Ao tempo que os imóveis vão ficar prontos, e aí você tem sempre esse ciclo, né? Mas eu acho que o mercado ele tem oportunidade para todo mundo. E aí cada um tem que identificar o seu nicho, onde você se sente mais confortável de trabalhar para poder vender e definir o que é que cada um quer. Tá? Então, quem é corretor, quem está aí às vezes começando, é importante entender que tem oportunidade em todos os mercados, seja novos, seja lançamentos. É identificar qual mercado consegue com mais facilidade performar e aí encarar esse mercado com todas as forças. Sim. Então o especialista, o corretor de imóveis, precisa perceber esses ciclos, né? Para ir se posicionando de acordo com o momento do mercado. Na verdade, acaba acontecendo de forma até natural. Como eu falei, em 2021 não tinha muito lançamento. Então, quando a pessoa ia trabalhar com lançamento, não tinha muito o que vender. Aí você acabava tendo que vender o que já estava, o que o cliente pede. O cliente chega lá e fala, eu quero um imóvel já pronto. Ou então eu quero um imóvel assim, só que não tem disponível no mercado. Aí você tem que ir para um outro caminho. Então, a mesma coisa. O cliente chega hoje e quer um imóvel de 100 metros quadrados na região do Jardim Europa. Então, você olha hoje imóveis prontos e você não vê imóveis nesse perfil disponíveis para venda. Poucas oportunidades. E aí você fala, tem esse lançamento aqui, daqui a 1 ano, 2 anos vai ficar pronto. Então, o cliente acaba comprando na planta porque não tem pronto ou, de repente, não tem naquela condição que ele tem de pagamento, de financiamento. Então, isso também oscila muito. Quando o mercado de imóveis prontos, ele depende muito da taxa de juros. Se os juros do financiamento está com a taxa muito elevada, freia o mercado de imóveis prontos. Porque a pessoa tem que fazer o financiamento de imediato. Já o imóvel na planta, o financiamento é uma boa parte. Alguns financiam na planta associativa, através do Minha Casa Minha Vida. Então, nesse caso, os juros ele não é um fator determinante, porque tem um subsídio do governo. Então, Minha Casa Minha Vida consegue vender a todo momento, é independente, até porque a fonte de recurso é o FGTS, que tem a rentabilidade padrão, mas o SBPE, que é o imóvel, né, um valor padrão médio, para um padrão mais alto, normalmente o financiamento é na entrega. E aí o cliente compra na planta porque não consegue comprar hoje o imóvel já pronto por causa da taxa de juros do financiamento, que diminui muito a capacidade de compra, né? Então, quando a taxa de juros também cair, a tendência é que o mercado de imóveis prontos e usados vai aquecer. Entendi. O corretor tem que estar ligado nessas variáveis todas. Falando de futuro, quais tendências você aposta que vão transformar o setor nos próximos anos? A gente já está vivenciando, né, em outros estados até mais acelerado do que aqui em Aracaju, o que a gente chama de uberização do mercado imobiliário. Uberização? Sério? As pessoas, a gente tem até uma tese de investimento que a gente fala isso, que o mercado a gente hoje compra pelo aplicativo, entendi. A gente come pelo aplicativo, fazendo pedido de comida. Pessoas hoje não têm carros e usam o meio de transporte, o carro por aplicativo ou o carro alugado. Sim. E a gente está vendo aí uma tendência de pessoas que estão morando, de fato, através de plataformas de locação de curta temporada, como Airbnb, Booking, dentre outros. Então, a gente está tendo uma tendência muito grande a esse mercado que está crescendo bastante. São imóveis compactos, funcionais, bem localizados e que tem aí um apelo para locação por temporada, né, muito forte. Então, está crescendo bastante. Então, acho que é uma tendência. Aqui já tem alguns empreendimentos com essa finalidade, a tendência é que outros sejam também lançados futuramente, mas porque o mercado está exigindo produtos dessa forma. Então, são produtos compactos. Até as famílias estão se reduzindo, né? O número de pessoas por moradia, cada dia que passa, reduz. Hoje as pessoas têm menos filhos,
Criando mais bicho do que filho. Então, às vezes a pessoa mora sozinha com um pet, atualmente. Então, às vezes um apartamento de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados já é suficiente. Sim. Então, a gente está vendo cada dia mais as pessoas optando por apartamentos menores, porém bem localizados. Sim. Com a localização diferenciada, com um acabamento do imóvel diferenciado, com um padrão construtivo mais elevado, porém o tamanho do apartamento ele já não é tão relevante. Então as pessoas estão optando por apartamentos compactos, funcionais, com conforto e bem localizados. Então acho que essa é uma tendência, né? E aí, e como investimento, pessoas que estão comprando esses apartamentos compactos para locação de curta temporada, para short stay. Então tem uma rentabilidade muito maior do que o aluguel tradicional, né? E você consegue ali ter o seu investimento em uma coisa palpável, que você está vendo ali um imóvel. Então, é uma tendência que a gente está percebendo no mercado. Além desses apartamentos compactos, existe hoje um outro nicho que você também tem uma demanda muito grande. São os imóveis de luxo e os imóveis de altíssimo padrão. Também tem uma demanda muito grande. Você vê que praticamente não tem ofertas de empreendimentos acima de 2 milhões, 3 milhões em Aracaju. Porque esse mercado que lança é absorvido rapidamente. Então as pessoas compram imóveis de luxo, de altíssimo valor. Então é uma tendência também. Entendi, bacana. Fiquei surpreso agora. Essa questão dos imóveis de curta temporada já é realmente uma coisa que até eu mesmo já senti no bolso quando eu fui fazer uma viagem de férias em uma cidade litorânea, realmente estava complicado. Agora essa tendência dos imóveis de altíssimo padrão eu não fazia ideia. Porque justamente as pessoas estão migrando seus investimentos para o mercado imobiliário. Devido à volatilidade do mercado financeiro. É mais seguro, no caso, né? É mais seguro. As pessoas estão optando justamente. E aí, quando você lança esses imóveis exclusivos, com um padrão mais elevado, você acaba tendo um público muito bom. Né? A gente vive em um país que você tem uma desigualdade social muito grande. Então, você tem poucas pessoas com muito dinheiro. Sim. E muita gente com pouco dinheiro. Então você tem uma demanda infinita para imóveis populares, mas você tem uma demanda grande também de pessoas que querem um imóvel com uma exclusividade, com um padrão diferenciado. Sim. Entendi, bacana. Falando agora de os seus novos clientes, né? Quando você faz uma venda e percebe o comportamento do cliente. O que mudou no comportamento do comprador, né, atualmente? E como você a sua equipe, né, se ajustou a isso? O cliente hoje ele está mais educado, ele tem mais conhecimento, ele tem hoje ferramentas que ele consegue conhecer bem o produto. Então, muitas vezes ele vai na visita testar o corretor. Nossa! Teve uma cliente que nós atendemos que ela falou assim, eu já sei tudo da construtora, já pesquisei tudo. Caramba! E o cliente ele chega lá hoje dessa forma. Então, uma coisa fundamental que o corretor, o especialista tem que ter é transparência. Então, as informações são de fácil acesso, está na palma da mão. É verdade. A pessoa hoje, você pega um contrato de compra e venda, a pessoa coloca lá no chat GPT da vida, né? Bota uma inteligência artificial e pede para fazer análise daquele contrato. Em fração de segundos, a inteligência artificial já diz ali o que está de forma abusiva naquele contrato, o que está inconsistente. Justamente. Então, as pessoas estão com mais informações. Tá? E aí nós, né, os corretores, nós especialistas, precisamos entender isso e estar preparados para isso. Então, a gente tem que estar também, tem que estudar bastante. Mas o que eu falo que é fundamental é ter total transparência com o cliente. Antes, o cliente chegava, ele ia na imobiliária, qual o valor do imóvel? O valor é X, pronto, tá bom. Hoje ele vai lá, ele sabe que na imobiliária está sendo oferecido por X, em outro lugar está sendo oferecido por um valor diferente, então não adianta, tem que ser transparente, tem que ser muito, muito correto, né? Porque para justamente não criar distorções. O cliente chega lá, ele busca hoje qualquer informação na palma da mão muito rápido. Então, é fundamental a gente entender que o cliente está mais exigente, ele tem mais informações, ele tem acesso a informações. Então, uma coisa que a gente fala, o lead entrou para a gente aqui, ao mesmo tempo ele está cadastrado hoje em mais 3 ou 4 cadastros. Até porque quando a gente está com o celular na mão e a gente fala sobre um determinado produto ou serviço,
a inteligência artificial começa a mostrar muita propaganda daquele tipo de produto para a gente. Sim. Então a pessoa vai lá, se cadastra com a gente, se cadastra com a imobiliária A, imobiliária B, para falar sobre o mesmo produto. Sim. E às vezes se a pessoa não for bastante transparente, vai ter um conflito de informações. Então você não pode falar que um apartamento ele é nascente se ele não for nascente. Porque o outro vai falar, não, isso aqui não é dessa forma. Então o cliente está sendo atendido por mais de uma pessoa. Então ele vai muitas vezes comprar com aquela pessoa que gerou mais confiança para ele, que gerou mais credibilidade. Então por isso que tem que ter um cuidado muito grande. E isso torna a venda mais difícil necessariamente ou não? Não, pelo contrário, eu gosto até quando o cliente já tem um volume de informações. Sim. Que é mais fácil, ele já conhece, ele já pesquisou, ele já chega ali com uma fase final da jornada, né? Então, é muito mais tranquilo. Quando a gente sabe aquilo que a gente está vendendo, a gente está vendendo um bom produto, a gente está passando as informações para o cliente de forma correta, né? Então, isso aí, assim, para mim, particularmente, é excelente. Bacana. Então, não torna mais difícil, talvez até mais fácil. O lead chega mais pronto, digamos assim. Isso. Aí o cliente já sabe o que é que ele precisa para financiar um imóvel, ele já sabe como é que funciona a correção do INCC, ele já começa a ter um volume de informações, então é mais tranquilo esse processo de venda do que você educar o cliente ao longo de toda aquela jornada. Entendi, bacana. Já nos encaminhando para o final do nosso podcast, eu vou fazer uma última perguntinha e vou fazer um link aqui com o livro que a gente tem aqui que vai sugerir hoje, que tem tudo a ver com esse assunto de gestão, de equipes, corretagem, imóveis, etc. Vamos lá. Falando em relacionamento e prática profissional, né? Na hora de gerir pessoas, qual é o desafio de um líder, né, de corretores hoje em dia? Você que é um líder de corretores de uma house, de imobiliária, né, significativa Nordeste. O mercado imobiliário ele tem algumas características que é diferente você ser um gestor de uma imobiliária que você ser o gestor de uma loja, tá? Certo. Até porque a imobiliária, os corretores, de fato, eles são autônomos. São pessoas independentes. Ele tem uma certa flexibilidade, ele tem uma certa liberdade, né, que muitas vezes até se confunde com libertinagem, mas ele consegue ter um horário mais flexível, ele consegue gerir seu próprio tempo. Então isso é uma grande dificuldade, porque às vezes a gente não tem aquele vínculo, como você obrigar o corretor a vir e fazer aqueles passos que ele precisa fazer para ele ganhar dinheiro. Fazer o trabalho dele, né? Então a gente tem que falar, você tem que fazer isso aqui, mas eu não posso obrigar. É diferente de um funcionário de uma loja, sim. Você fala, você tem que chegar aqui todo dia 8 horas da manhã e fazer isso. A gente fala, a gente chama para as reuniões, para os treinamentos, mas depende muito mais da vontade individual de cada um. Então acho que esse é para mim, um grande desafio. Que todos estejam alinhados, que estejam com a mesma vontade, com a mesma dedicação e consigam ali realizar aquele trabalho que precisa ser feito. Então, acho que é o grande desafio, né? Porque a gente está lidando ali com 7, 8, 10 pessoas ali que são autônomos. E aí a pessoa está hoje aqui olhando para a grama do vizinho, fulano ali está vendendo mais do que aqui. Eu vou para lá. Aí o corretor fica pulando de galho em galho, sim, porque alguém falou que está vendendo mais. Sim. Alguém está no Instagram postando que está vendendo todo dia, né? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes tem muita fantasia no mercado, tá? E às vezes essa é a grande dificuldade, você está sempre ali motivando a equipe, de estar com todo mundo ali alinhado com aquele mesmo propósito, e aí os resultados no futuro virão e todos irão colher. Sim, bacana. Fazendo um link aqui com o livro que a gente vai recomendar a partir dos próximos episódios mas dos próximos também. Esse livro aqui, Gestão Comercial, que tem uma participação do nosso querido cofundador aqui da Alfama, que ele está disponível para venda aqui na Alfama. Vou deixar na edição aqui o livro em tela cheia, porque é mais fácil enxergar, que é focado em gestão comercial, né? E focado para gestão comercial, focado no mercado imobiliário, né? Líderes do mercado imobiliário e gestão comercial, que tem uma participação de um dos nossos cofundadores e que é extremamente recomendado para você que, de repente, como o Danilo, está atuando como gestor,
de uma house, de uma imobiliária, e que precisa, né, de um livro que vai te trazer muita informação valiosa, vai te abrir sua mente para você conseguir fazer uma gestão comercial mais completa, mais efetiva, que atinge mais resultados, que vende mais, converte mais e é focado no mercado imobiliário. Então, se você clicou nesse episódio aqui, assistiu até agora, certamente gostou do Danilo, gostou do conhecimento dele e pode complementar a sua formação como corretor de imóveis, se está estudando, ou que vai estudar, fazer o nosso curso TTI, esse livro vai te ajudar muito, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo o link para ele, você pode comprar online, ou se você é de Aracaju, de Sergipe, quiser passar aqui na Fama, a gente também vende ele fixo, você pode vir aqui, dar uma página, dar uma olhada, verificar as informações que tem aqui, que são realmente muito interessantes. Eu dei uma folhada, verifiquei aqui a participação dos autores e achei muito interessante. O Danilo já teve contato com essa obra? Eu li rapidamente alguns textos, né? Eu já conhecia, porque o Fábio ele é um dos coautores, né? Isso. E, enfim, é muito interessante o conhecimento. E aí, assim, independente se a pessoa é gestor ou não, eu acho que todo mundo tem que entender o que passa na cabeça do gestor. Sim. Às vezes a pessoa chega e fala, poxa, vendeu 100% de um produto, por que não lança outro? Uhum. Por que a construtora demora para fazer um determinado lançamento ou espera alguma situação do mercado? A gente tem que entender a dinâmica de uma construção. Então, para gerir e ser gerido também, né? A gente tem que entender que o gestor está pensando ali qual é o produto que o público está desejando. Sim. Né? De criar produtos, soluções para as demandas atuais. Então, muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda a visão do gestor para que a gente consiga se posicionar. Uhum. E muitas vezes ali até a gente explica para o cliente, não, está aguardando que vai fazer um futuro lançamento em tal região. Por que não lançar antes? Podia lançar antes e vender antes, mas a construtora tem que fazer o estudo do fluxo de caixa dela, tem que fazer a gestão da obra. Né? Será que a gente tem hoje profissionais no mercado da construção civil para atender tudo aquilo que for lançado e for vendido? Então tem que ter muita cautela, muita calma e pensar no produto que vai se ajustar melhor ao mercado, aquilo que o cliente quer comprar, né? De pensar, trabalhar focando na visão do cliente, né? O interesse do cliente. Então é bem interessante. Eu cheguei a ler alguns capítulos, algumas partes, porque cada autor tem um texto. Eu confesso que eu não li todos, mas a parte do Fábio eu li. Tem aqui a foto do nosso querido cofundador, o Fábio Garcês, e vem também com esse marcador de página também personalizado para você fazer a marcação. Aqui tem vários autores e o nosso querido cofundador, Fábio Garcês, também tem uma foto dele aqui e também tem um capítulo só dele, que é um cara super experiente com o nosso gestão comercial, não precisa nem falar, e vou extremamente recomendado para você que quer gerir pessoas do mercado imobiliário ou que está estudando e como corretor, como especialista de uma house, etc. Estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu agradeço demais o Danilo aqui, que trouxe muito conhecimento e, como eu falei, específico, né, de uma abordagem, de um ângulo diferente do mercado, que é a gestão de pessoas do mercado imobiliário. Gerir corretores, como você falou, são todos autônomos, não é uma tarefa fácil você engajar todo mundo para atingir um objetivo em comum. Você mostrou que você tem muito cacife, manja muito. Eu agradeço demais. E como é tradicional aqui no podcast, eu deixo os últimos minutos do episódio para o nosso especialista deixar, de repente, agradecer, deixar uma mensagem para a nossa audiência, porque acho que é muito importante. Eu levanto a bola para vocês baterem, então nada melhor do que você falar os últimos minutos aqui. Eu agradeço sempre a oportunidade, né, que a gente tem de estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, mostrando o que a MD Vendas faz, o que a MD Vendas representa no mercado, né, os diferenciais que a gente tem, né, de inovação. Enfim, a gente fica muito feliz de poder falar com quem é corretor, quem está começando. E o recado que a gente deixa é assim, que o corretor precisa estudar bastante. Sim. Ele não pode parar de estudar. Eu vi uma frase que o rapaz falou que, uma pessoa me falou que se o corretor estudar 10% do que um médico estuda, ele vai ganhar talvez até mais do que aquele médico. Sim. Então é um mercado que tem possibilidades muito grandes da pessoa mudar de vida, de ter uma qualidade de vida, mas que precisa muito estudo, muita dedicação, muito esforço, né, que os resultados vêm. E dizer assim também que quem está começando, procure conhecer os nichos de atuação. Eu sempre falo para os alunos, enfim, quem está começando,
Escolha o nicho que você quer atuar, o segmento. Seja, eu quero trabalhar com imóvel econômico, com Minha Casa Minha Vida. Então, vou ter que estudar tais e tais assuntos. Eu quero trabalhar com médio e alto padrão. Vou me segmentar vou estudar esses assuntos. Eu quero me segmentar por um determinado bairro, cidade ou região. Então, vai estudando, né? Porque o mercado tem várias vertentes e a pessoa tem que se especializar para que seja uma referência naquele mercado. Seja uma referência. Eu quero ser uma referência em lotes. Eu quero ser uma referência em imóveis comerciais. Quero ser uma referência na locação. Enfim, tem diversos segmentos que a pessoa pode atuar. Então, eu sempre digo, estude e se segmente. E qual o melhor segmento? Aquele que você consegue se identificar mais, que você consegue transitar melhor. Então não adianta, eu quero vender Minha Casa Minha Vida, mas eu não gosto de falar sobre financiamento. Então você está no lugar errado. Né? Porque se toda venda do Minha Casa Minha Vida vai ter financiamento. Então você tem que estudar financiamento. Dominar muito bem documentação, simulação, o que é que precisa, como é que aprova, como é que não aprova. Enfim, eu quero trabalhar com segmento de alto padrão. Então você tem que entender de acabamento, de materiais, qual a diferença de um porcelanato para o outro, qual a diferença de uma louça, de um metal, enfim. Então você vai se segmentar ao máximo para ser uma referência naquele setor. Então acho que esse é um recado final. Desejo a todos aí que estão aqui assistindo, continuem assistindo, né, todos os episódios desse podcast, que é uma iniciativa maravilhosa, que é uma coisa que a gente faz, tenho certeza que vocês também fazem, no intuito de levar conhecimento para as pessoas. Né? Que a gente não tem, talvez, nenhum tipo de ganho financeiro, é uma coisa que as pessoas vêm com a boa vontade de querer mostrar, de querer levar conhecimento e de servir as pessoas com aquilo que a gente tem de conhecimento, com aquilo que a gente tem de informação, para que o mercado fique cada vez melhor, que as pessoas valorizem cada vez mais o profissional do corretor de imóveis, que os corretores de imóveis se qualifiquem cada vez mais e atendam melhor. Então, dessa forma, a gente vai conseguir fazer uma mudança e aí sim ter uma valorização cada vez maior. Sim, a ideia do podcast, como o Danilo falou, é trazer conhecimento para ajudar na sua formação, seja como corretor, seja como outra formação técnica em Dalfama. É entregar conteúdo de valor e que vem complementar a sua formação técnica, a sua formação profissional, a sua vida profissional. Então, como o Danilo aqui entregou conteúdo demais nesse podcast, atingimos nosso objetivo, que é sempre ajudar na sua formação técnica, seja como corretor de imóveis, um gestor, etc. Beleza? Esse episódio fica por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E, inclusive, as redes sociais do Danilo estão aqui embaixo também, na descrição, caso você queira seguir ele, conhecer o trabalho dele de perto. Beleza? Te vejo no próximo episódio. Um abraço. Valeu!